Noite. Você está preparado nessa noite para ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar com você? Amém? Então, nessa noite, toda a sua expectativa não está no pastor Laércio. Toda a sua expectativa não está no grupo de louvor. Toda a sua expectativa tem que estar no Senhor Jesus. Amém? Então, nessa noite, você vai fechar os seus olhos. Você vai estender a sua mão de profeta, pedindo que mais uma vez o Senhor use o servo dele para falar comigo e com você. Pai querido, Pai amado, esta noite, Senhor, nós queremos te louvar e te exaltar. E dizer, Senhor, que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir tudo aquilo que precisamos, Senhor. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu filho nessa noite. Que todo impedimento caia por terra, todo medo, Senhor, toda incerteza, toda insegurança. Oh, Espírito Santo, usa ele poderosamente, que a tua misericórdia esteja estendida para nossas vidas nesta noite, Pai. Assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos e queremos te convidar, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste lugar, nessa noite. Seja bem-vindo em nosso meio. Que o teu nome seja glorificado, exaltado. Porque eu sei que a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. A tua palavra transforma, a tua palavra cura. A tua palavra dá transformação de vida, Senhor, ao teu povo, à tua igreja. Assim, Jesus, nós te louvamos e assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não saem daqui, pastora, grupo de louvor, ainda fiquem aqui. Glória a Deus. Chamar o Ivan aqui. Ivan, come here, please, one more time. Aleluia. Nós vamos fazer uma canção diferente aqui. Vocês conhecem bem esse corinho, a igreja também conhece. Sabe por quê? Olhe para o seu irmão e diga assim: você sabe por que você está aqui? Porque você recebeu um novo coração. Aleluia. Aí nós vamos cantar: recebi um novo coração. Aleluia. Aí eu vou cantar. Eu pedi para a pastora me auxiliar aqui. Nós vamos cantar juntinho aqui. Aleluia. E o grupo de louvor vai estar nos dando todo o apoio, toda a sustentação. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Amém. Aleluia. Recebi. Aleluia. Coloque aqui no telão o corinho, se for possível. Recebi um novo coração do Pai. É o título desse corinho. Deve estar ali no Google. Tudo está no Google. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, Coração transformado, coração inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu levarei.
precioso são cada um de vocês, meus irmãos. Aleluia. Só uma estrofezinha, obrigado. Como é bom a gente viver como uma família, expressando o nosso amor um para com o outro. Irmãos, um elo é apenas um elo. 2 elos já começa a fazer uma corrente, a construir uma corrente. E nós, unidos, juntos, sempre seremos mais fortes em Cristo Jesus. Amém? Podem tomar assento, por gentileza. Boa noite aos nossos internautas, nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Bom estar aqui para adorar ao Senhor junto com os irmãos. Queridos, esta semana tem ardido em meu coração uma palavra muito simples e pregada por tantos pregadores, por mim já pregada algumas vezes e por nossos pastores aqui também pregada, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Em cada dia a gente aprende mais e mais da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é um poço, é um oceano. Quanto mais você tira, mais tem para tirar. Amém? Não se esgota nunca. Não. Já pensou a gente tentar esvaziar o oceano de balde? Nós jamais conseguiríamos. Por mais que nós tentássemos, pastor, mas se pegasse os quase 8 bilhões de habitantes da Terra e todos começassem a tirar um balde de água do oceano, ainda assim ele não se secaria. Uau! É muito bom esse negócio, né? E a Bíblia é assim, irmãos. A Bíblia é um livro dimensionado. Quando a gente olha ali e a gente vê a palavra, a gente lê as letrinhas, mas tem tanta mais coisa que Deus quer nos ensinar através dessas letras. Às vezes a gente nada só na superfície do oceano, esquece de mergulhar nas profundidades, e são nas profundidades que tem as maiores diversidades, plantas, florestas, recifes e tantos tipos de vidas coloridas, diversas na profundeza. Vamos conhecer mais a Deus. Por isso que o Senhor diz: conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer a Ele. A gente conhece Jesus. Eu estava hoje, quando eu fui pegar esse caderno aqui para escrever parte da mensagem, né? Vou colocar aqui para não esquecer, que o HD já está cheio. E aí, e não é cheio de conhecimento não, irmãos, é cheio de tudo da vida. De conhecimento é bem pouquinho, mas aí a gente vem aqui para pregar por misericórdia mesmo. Aí a gente tem que escrever aqui para não esquecer. Mas eu olhava hoje as minhas agendas antigas e eu procurava uma folha ou duas para colocar. Eu preciso ganhar um caderno novo. Talvez a pastora esteja me ouvindo, ela sinta no coração de comprar um caderno novo para mim, bonito, e começar a colocar. Você sabe que me deram um iPad para botar as mensagens? Irmãos, esse negócio de modernidade é difícil, né? Para quem é cabeça dura, é só para o pastor Jair. O pastor Jair é bom esse negócio de colocar mensagem em iPad, em notebook. Aí eu fico aqui no papel ainda, na escrita. Amém? Glória a Deus. E eu peguei aquela agenda e eu estava vendo uma mensagem. E talvez eu repita aquela mensagem com algumas alterações no culto de Santa Ceia. E o nome da mensagem era: quem é Jesus? Alguém se lembra quando eu preguei essa mensagem? Quem é Jesus? Poucas pessoas se lembram. Então eu vou pregar de novo, irmãos. Poucas pessoas se lembram dessa mensagem. Foi uma mensagem muito maravilhosa, porque a gente não conhece Jesus como deveria conhecer. E ela parte do princípio em que os discípulos estão no barco com Jesus e se forma uma grande tempestade. E aí Jesus se levanta com toda a tranquilidade que ele tem. Jesus não é desesperado que nem nós.
E ele simplesmente libera poucas palavras. Ele diz: aquieta-te vento, acalma-te mar. Tudo resolvido. Todos os desesperos dos 12 se acalmam ali. Mas aí entra um grande temor no coração. Quem é esse homem? Não é o que eu vou pregar hoje, mas é só para nós refletir como a gente precisa conhecer mais o Deus que nós servimos, conhecer mais o Jesus que nos salvou, o Jesus que é Senhor da nossa vida, porque o único lugar que nós temos seguro é nos braços do Senhor. Amém, Jesus? Dito isso, abrimos a Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6, verso de número... Não, primeiro abre versículo, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, verso de número 32. Primeiro aqui, Juízes 5 e 32. Um pequeno versículo, para nós então depois entrar no capítulo 6. Juízes 5, 32. E depois, Juízes 6 e 11. Conseguimos? Não? Não está conseguindo lá. Então, Juízes capítulo 5, verso de número 32. Está escrito assim: e sossegou a terra. Como é que está escrito na sua Bíblia? Não tem 32. Não tem 32. Não tem 32. 22. 5 e 32 de Juízes. É Juízes, deve estar em Josué. A minha Bíblia não é, pode ser diferente da sua. 32 é o último. Qual é a Bíblia que não tem Juízes 5 e 32? Levanta a mão. Não tem? Meu Deus. Tá certo, pastor? A minha tem. Tem. Hã? Isso Na internet ficou a tem. terra há 40 anos. Aqui no Samuel tem, pastor, só não tem o versículo, mas o número. Ah, tá. Deve estar no 31, então, na Bíblia de vocês. A última estrofe do versículo 31. O que está escrito aí, Giovanni? Porém, os que te amam brilham como o sol, quando se levantam ao seu esplendor, e a terra ficou em paz 40 anos. Ah, isso. É porque a nossa Bíblia tem um versículo a mais, então. Mas o texto está aí. Isso é interessante. Tá, então, coloca lá 31. 5 e 31. A última frase, aqui ó, a última frase aqui: e a terra teve paz durante 40 anos, é o versículo 32 na Bíblia Almeida Corrigida, ok? Essa é a nova versão internacional, e juntaram o 31 com o 32. Mas vamos passar desse princípio aqui. E a terra teve paz durante quantos anos? 40 anos. Tem momentos da nossa vida que tudo está em paz. Sim ou não? Sim. Você já teve momento de guerra na sua vida? Parece a Rússia. Quem já teve momento de paz na vida? Paz assim, já teve momento gostoso de paz. Mas também já teve momento de guerra. Já teve momento de guerra. Bom, então nós estamos todos no mesmo barco. Não tem por onde fugir. Partindo desse princípio, nós vamos então agora ler Juízes capítulo 6 e o verso de número 11. O 6 e o 11 tem, irmão. Acabou de ter. 6 e 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ó, que pertencia ao Abiezerita, deve ser esse o nome, bem complicado, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. O versículo de número 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. 13. Ah, Senhor! Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?
Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian, ou do povo midianita. Queridos, Israel é o povo de Deus, o povo da aliança, que tem um início, que tem por pai Abraão, progenitor da nação de Israel, que vem pelo um chamado de Deus. O Senhor conta para Abraão toda a história que vai acontecer, detalha como vai ser, o tamanho que será o seu povo. Tudo vai acontecendo conforme o Senhor estabeleceu. Passou o tempo de servidão no Egito, o povo é tirado, o povo vai para a terra que Deus já havia prometido. Mas quando chega nessa terra, quando eles entram nessa terra, eles fazem uma aliança com o Senhor. Meus queridos, Deus tem compromisso com quem faz aliança com Ele. Aleluia. Deus não tem compromisso com quem não é aliançado com Ele. O Senhor tem compromisso com os seus. Todos são de Deus? Não. Todos são criaturas de Deus, mas tem aqueles que são chamados para fazer aliança. Se você está aqui, porque você foi chamado para fazer uma aliança. A Bíblia diz que no tempo de Débora, da profetisa, da juíza Débora, ela teve grandes conquistas para as confederações de tribos de Israel, que ainda não é uma nação, que é uma confederação de 12 tribos, que é um embrião que está sendo formado para ser uma nação poderosa. Mas eles estão no teste, estão na prova. Nos tempos de Débora, ela teve grandes vitórias com Baraque, vencer os grandes exércitos, e o povo de Israel sossegou por 40 anos. Mas quando está tudo sossegado, parece que as pessoas se distanciam de Deus. Parece que quando tudo está bom, tudo está ótimo, tudo transcorre a mil maravilhas, quando a terra produz, quando não falta comida no armário, quando está todo mundo com saúde, os filhos estão bem, está todo mundo seguindo a vida normalmente, uma maravilha, os filhos estão bem, a empresa está boa, a casa está boa, o casamento está uma maravilha, a gente vai se relaxando. Sim ou não? E parece que a gente, em vez de se aproximar de Deus nesse momento, a gente vai se distanciando. E aí a Bíblia diz que eles quebraram a aliança. Eles eram para adorar o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que havia dado prova da sua existência para eles por todo o caminho de 40 anos no deserto. Um Deus que estabelece eles dentro de uma terra, um Deus que faz eles vencerem nações poderosíssimas, fortalezas inabaláveis, e tudo isso rui e cai por terra, porque Deus está pelejando pelo seu povo. E mesmo vivendo tantos milagres, tantas maravilhas, o ser humano parece que ele tem a tendência para se afastar de Deus. Um culto que nem hoje. Nós devia estar com essa igreja abarrotada. Mas deu uma esfriadinha, deu uma chuva. Os crentes de doçura já não conseguem vir na igreja, porque se derrete pelo caminho. Irmãos, se nós soubéssemos o valor de uma reunião dessa, nós não deixaríamos de vir um culto sequer. Se você vivesse na Coreia do Norte, você desejaria muito estar em um ambiente como esse. Se você vivesse no Nepal, na China,
no Irã, no Iraque, no Kuwait, na Síria, na Líbia, você desejaria muito. Viram há poucos dias o que fizeram com nossos irmãos cristãos? Na Ásia, no continente asiático, na região da Índia, os templos que tocaram fogo, os irmãos que foram mortos, os pastores que foram mortos. Pastor, mas eu não vi na Globo. Eles não vão mostrar para você, não vão mostrar, mas vai na revista As Portas Abertas, procura para você ver. Eles desejariam muito estar em uma reunião como essa, mas não podem. E às vezes nós temos tanta liberdade. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, pastor Fabrício, assim: será se vir uma perseguição para a igreja brasileira, elas vão esvaziar? Eu não tenho preocupação com a igreja se esvaziar. Eu tenho preocupação dos que vão se perder. Porque os verdadeiros vão ficar, irmãos. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor e ficarão. E colocarão a sua vida à prova, sem nenhum problema. Porque eles não têm por preciosa a sua vida, mas eles têm por precioso a sua salvação. Amém. Que está acima da vida que temos. Então, quando esse povo aqui ele quebra a aliança, Deus permite que o sofrimento venha. Mas por que Deus permite? Porque Deus é mau? Não! Deus permite porque Ele é bom, para trazer de volta, para colocar de volta no caminho, para as pessoas se lembrarem. Gideão, ele diz assim: Senhor, se Tu é conosco, por que sobreveio tudo isso que está acontecendo com a gente? Mas só está acontecendo isso porque o povo quebrou a aliança. Não é porque Deus é mau, é porque Ele é bom, que Ele coloca um obstáculo para a pessoa voltar para onde nunca deveria ter saído, para a presença do Senhor. Então, meus queridos, mas mesmo vivendo em dificuldade, Gideão, nesse momento, ele não tinha o que queria, mas ele tinha o que precisava. O que ele queria era estar livre, malhando o trigo dele aonde? Numa eira, num ambiente aberto, onde ele pudesse colher o trigo e bater, e o vento levar as palhas para separar a impureza daquilo que é puro. Mas ele não tem esse ambiente é aberto, os medianitas vão ver e vão vir roubar. Mas mesmo na dificuldade, ele não deixa de prover o que ele precisa. E aí o que ele faz? Tem gente que na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora que está tudo ruindo, ele diz assim: eu vou desistir, eu não vou fazer mais nada mesmo. Deus me abandonou, então eu vou desistir. Gideão estava na luta, mas ele tinha uma família que precisava sustentar. E ele disse: eu vou desafiar. Eu não tenho a eira, mas eu tenho o lagar. Então eu vou para onde o pessoal espreme uva. Lá eu vou estar escondido no tanque, malhando. É baixo, ninguém vai me ver. É um lugar mais retirado, no meio da vinha, não é época de uva. Eles não vão me achar aqui. Então eu vou lá prover o alimento para minha família. E Deus viu a atitude daquele homem. E Deus manda o seu anjo lá. E o anjo olha para ele e diz assim: ô varão valoroso, hein? Varão guerreiro, estás aqui provendo sustento para a tua casa, para a tua família. Porque a Bíblia vai dizer que Israel havia empobrecido, porque 7 anos os medianitas, os amalequitas e outros povos invadiam as terras deles como gafanhotos e consumiu toda a riqueza da terra. Há momentos, irmãos, que parece que tudo está contra nós. A nação de Israel está vivendo esse momento que parece que está tudo contra eles. E parece que não tem uma solução à vista. Parece que não há mais esperança. Parece que não tem mais o que fazer. Eu coloquei aqui. Às vezes, quando a resposta chega, parece não ser verdade. Às vezes estamos vivendo com tanta descrença. Estamos vivendo, às vezes, uma enfermidade por tanto tempo, uma escassez por tanto tempo,
que quando Deus manda a resposta, a gente diz assim: ah não, eu já não acredito mais que isso vai acontecer. O pastor está pregando sobre cura, mas a pessoa está tanto tempo com uma enfermidade que ela diz: ah, eu já não acredito, isso não é mais para mim. Irmãos, nós nunca podemos perder a esperança. Gideão está malhando o trigo e vem o anjo e diz: o Senhor é contigo, vai nessa tua força e vai livrar Israel da mão dos medianitas. Não, mas para aí. O que é feito? Se Deus é conosco, por que tem acontecido isso? Não é a pergunta que a gente faz: mas eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. Por que está me vindo esses acontecimentos na minha vida? É o momento da gente dar uma freada, fazer uma reflexão da nossa vida. Por que isso está acontecendo? Onde é que eu preciso mudar? Qual é o tempo que eu preciso tirar de oração, de leitura, de comunhão com Deus? O que eu preciso mudar na minha vida? Por que está essa bagunça? Tem que ter uma resposta, irmãos. E nem sempre a resposta sou eu que vou te dar. Muitas vezes a resposta vai vir do próprio Deus na sua consciência. No teu secreto com Ele vai te dizer: dá nisso. Pastor, eu estou na igreja, mas às vezes eu sinto uma angústia, uma tristeza por dentro, algo que me consome. A ausência de alguma coisa. A tristeza é a ausência da alegria. A Bíblia diz que um coração alegre te deixa bonito, te deixa formoso. Por que o coração está triste? Aí você tem que fazer uma autoanálise da sua vida. Não é o pastor da igreja que vai dizer: você está em pecado, ou você está em falta. Não, não. A Bíblia diz que cada um julgue-se a si mesmo. Eu tenho que fazer uma análise. Gideão, ele diz assim: Senhor, será? Aí o Senhor disse: vai na tua força, meu filho. Tem hora que a gente olha para nós mesmos e a gente diz: eu não tenho mais força para continuar, não. Eu não tenho mais força para lutar contra isso tudo, não. Eu estou desistindo. Eu acho que eu tenho que viver assim. Eu nasci. Tem aqueles assim que são tão melancólicos: eu já nasci para viver assim mesmo, a minha vida é um sofrimento. Eu já acostumei com isso. Eu não me acostumo, não. Alguém gosta de enfermidade? Vou me acostumar com enfermidade? Não. Ninguém gosta de enfermidade. Você foi criado para ter saúde. Sim ou não? Nem podemos lutar para ter saúde. Pastor, mas é pecado estar enfermo? Não é pecado estar enfermo. Mas é muito melhor estar curado. Aleluia. É muito melhor ter saúde. É bom viver na prova? É óbvio que não é bom viver na prova. Melhor viver na bonança, melhor viver na alegria do que na tristeza. Mas tem circunstâncias da vida que nós vamos ter que passar por elas. E vamos passar por elas com esperança que vai ter tempos melhores. Mas para ter tempos melhores, eu tenho que consertar o que está errado na minha vida. Gideão vai levar a nação, ou as tribos de Israel, a reconhecer que estão erradas. Isso vai durar um tempo, Deus vai colocar ele à prova, mas Deus está falando assim: eu vou te dar vitória. Irmãos, a nossa vitória, ela depende totalmente da nossa aliança com Deus. Ela depende totalmente da nossa intimidade com Deus, da nossa obediência ao Senhor. Todas as nossas bênçãos estão atreladas à obediência. É como uma família. Sim ou não? Quantas vezes parece que tudo está perdido na nossa vida e não tem mais jeito? Nós vamos ver isso em outros personagens. Muitas vezes Deus nos coloca em provas para mostrar para nós que o livramento é dele. Aleluia. Quando ele disse assim: Gideão, chama o povo para a guerra. Gideão se empolgou. Gideão era um profeta, já havia profetizado antes para as 12 tribos. E agora ele faz uma convocação. Me parece que está na Bíblia, pastor, que foram quantos? 32 mil homens que se compareceram para a guerra.
Aí ele se empolgou-se e disse: nós vamos vencer essas nações. Irmãos, Deus quer mostrar para mim e para você que não é pelos nossos braços, que não é pelas nossas forças, não é pelo nosso intelecto, não é pela nossa sabedoria, o conhecimento de causa. O livramento é do Senhor. Ele forma um exército de 32 mil e parte em direção. O Senhor olhou para eles e disse assim: Gideão, tem muita gente contigo, mas Senhor, lá tem mais de 120 mil, estou com 32 mil, já estamos em uma desvantagem enorme. 130 mil, aí 120 e poucos mil, para 30 mil dá quase 5 por 1, já estamos numa desvantagem enorme. Mas faz o seguinte: apregou-se aí no meio do povo, que os covardes voltem, os vadios voltem, os preguiçosos voltem, os medrosos voltem. Gideão disse: eu vou proclamar isso, vai voltar 6, 7. Irmão, voltou 22 mil. Às vezes tem muita gente contigo, mas nem todos têm coragem para enfrentar o que você vai enfrentar. Eles dão 10 passos para trás. Uau, 150 mil, 130 mil amalequitas. É gente que não acaba mais. Aí ficou 10. Aí Deus diz assim: vamos fazer uma separação aí. É muita gente ainda, irmãos. Quando a gente olha assim, parece que Deus ele não trabalha na lógica, né? E não trabalha mesmo. Porque Deus sempre quer mostrar para nós que não é por nós mesmos, é sempre por Ele. É isso que a gente tem que entender. Eu preciso ganhar aumento. Não peça para o seu patrão, peça para Jesus. Se você for pedir para o seu patrão, você nunca vai ganhar. Se você entrar no quarto e pedir para Jesus, Ele vai te dar. Amém. Mas aí você pede aumento e não é dizimista, como é que Deus vai te abençoar e te dar o aumento se você quebra o princípio de fidelidade? Opa, mas aí negócio, tem que ganhar aumento da dízimo? Não, tem que andar no princípio de obedecer tudo. Tem que estar certinho. Deus não compactua com a coisa errada. Apregou aí, Gideão! Passa no rio aqui, vamos tomar água? Tomar água no rio. Gideão, tu vai selecionar aí o que se agachar, se ajoelhar e beber que nem boi aí, camelo, esse tu joga para o lado. O que passar a mão e sair lambendo a água que nem cão, separa para o outro. Meu Deus. Irmãos, para surpresa de Gideão, 9.700 se agacharam na beira do rio e beberam tudo que tinha que beber. Sobrou 300. Aí Gideão diz assim: agora esse aqui é o verdadeiro comando suicida. Um por todos e todos por um, para morrer uma vez só. Porque não tem, né, irmãos? Temos 120, 130 mil amalequitas, aí vão enfrentar com 300 homens. Mas sabe o que é gostoso de Deus? É que Ele diz que vai fazer e dá prova que vai fazer. É óbvio que Gideão está com medo, irmãos. Eu estaria com as canelas batendo uma na outra. Eu sei que o pastor Jairo não, porque ele é valente, ele é paranaense. Então ele aguenta no osso do peito. Mas o Catarina não, Catarina já é. E aí o Senhor diz assim: está preocupado, né, Gideão? Aí Gideão diz assim: não, Senhor, eu estou de boa, tranquilo. Tem um exército lá que parece formiga. Eu estou com 300 aqui e está tudo tranquilo, não estou nem nervoso. Então faz o seguinte, Gideão: desce no acampamento no limite dos sentinelas. Vai lá que tu vai ter uma surpresa. Muitas vezes Deus usa a mula para falar com a gente. Pastor, é verdade? Sim, falou com Balaão. Deus usa até o corvo para alimentar, o peixe para transportar, o peixe para trazer dinheiro para pagar a conta. Esse é o nosso Deus, é a maneira que Ele trabalha. Não explica-se Deus, só se aceita o milagre. Tem gente que vai na conta, está endividado, aí vai na conta, bate lá e aparece 10 mil reais na conta. Meu Deus, foi um engano. Chama o CSI dos Estados Unidos para fazer uma pesquisa para saber de onde é que vem aquele dinheiro. Mas ele está orando: Senhor, dá livramento, Senhor, dá providência. O dinheiro entra e ele vai no banco. De onde é que vem esse dinheiro? Meus queridos, se está orando, entrou, ora 7 dias para o dinheiro não sair da conta. Orou 7 dias, o dinheiro não usou, é milagre. Paga tudo que tu deve e viva do resto. Foi o que o Senhor
profeta falou. Meus irmãos, ele disse: desce no acampamento, vai lá, que tu vai ter uma surpresa. Chegam lá, tem 2 vigias, 2 sentinelas falando, e um cara conta um sonho. Olha, o negócio é o seguinte: eu tive um sonho meio esquisito aí, um tal de pão tostado que passava por aqui, acontecia isso, acontecia aquilo, e vai contando o sonho, contando. Aí o outro já dá a interpretação. Irmão, mas até aí eu tenho interpretação de revelação, irmão, acontece tudo no mundo espiritual. E o outro diz assim: cara, mas isso, e Gideão e o moço dele atrás, lá escutando lá das barreiras. Sabe o que é isso aí? Isso aí não é outra coisa a não ser a espada de Gideão. Uau! Gideão voltou de novo, que foi um gigante, irmão. É com a mensagem que Deus manda que nós nos tornamos gigantes para vencer as grandes diversidades que aparecem na nossa vida. A diversidade desse povo era por causa da desobediência, mas talvez a tua diversidade, a tua luta, a tua prova não seja por causa da desobediência, seja por outros fatores, que Deus está te testando mesmo, Deus está te colocando na prova mesmo. Deus quer saber o que tem no seu coração, como fez com a nação de Israel, 40 anos no deserto. O Senhor disse: vocês ficaram 40 anos, porque eu só queria saber o que tinha no coração de vocês, por isso que vocês passaram tudo isso. Mas o que ele está dizendo, mesmo nesses 40 anos, eu querendo saber o que vocês tinham no coração, eu nunca desamparei vocês. Eu sempre fui um Deus presente. Queridos, quando nós olhamos, quando tudo parece estar perdido, que não tem mais solução, Deus proveu um milagre. Abra para mim ali, 1 Reis capítulo 17, verso 12. 1 Reis 17, 12 diz assim: mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Presta atenção: estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu menino, meu filho, para que comamos e depois morramos. Era a última refeição. Não havia mais esperança para aquela mulher. Não havia mais comida, havia seca, havia problema. Mas o Senhor enviou quem? O profeta Elias na casa da viúva de Serepta. Aonde não há mais esperança, o Senhor manda o seu anjo, o Senhor manda o seu profeta, levando uma palavra de esperança. Para a nação de Israel foi Gideão a voz de esperança. Na vida da viúva de Serepta foi Elias. Mas chega de uma maneira que não dá para acreditar, porque às vezes nós temos pouco, e o pouco que temos ainda Deus pede. Não foi o testemunho do Júnior aqui? E o profeta simplesmente diz para ela, em outras palavras: eu sou a solução do teu problema. Vai lá, faz um pão para mim primeiro. Mas ela já disse: mas já tem pouquinho, é só uma comida para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. E se tu comer o que no pouquinho que nós temos, do que nós vamos viver? Não tem mais esperança. Pastor Fabrício, se eu tenho uma última refeição, eu vou comer e vou morrer dali 3 dias, e se eu não comer, eu vou morrer dali 1 dia e meio, eu vou morrer de qualquer forma, não vou? Então o profeta chega e dá uma palavra de esperança. Primeiro tu faz para mim, que não vai te faltar. O que eu vou fazer? Eu vou me apegar na palavra do profeta, porque na palavra do profeta ainda tem uma esperança. Ela já está desesperada. Imagina uma mãe falar isso. O que nós temos é uma refeição para comer e morrer. E às vezes é tão difícil que a gente já não vê mais uma solução. Então a gente já não acredita que vem uma resposta de Deus mais para você. Aí a mulher faz. Mas o que aconteceu depois que ela fez, pastora Eva? A farinha não acabou no jarro, e nem o azeite da botija.
Ela tirava, fazia pão para ela, para o filho e para o profeta, e estava a mesma quantidade. Ela tirava e a mesma quantidade. E ela tirava e a mesma quantidade. Quantos dias passou? Foi meses. Não foi dias, foi meses. Porque a seca durou mais de 3 anos. Viver de milagre é maravilhoso. Se eu perguntasse assim, você quer viver de milagre? Você, na hora do impulso, vai levantar a mão. Mas você não quer passar o processo para viver do milagre. E sem viver de milagre, você não vive de experiência com Deus. Quem gostaria de ter experiência com Deus? Ó, tem uns desafios, tem uns que ficaram com medo. Pastor, eu até quero, mas se for para passar necessidade, não. Queridos, não tem experiência com Deus sem prova. Quem aqui entre nós aqui conseguiu fazer uma faculdade? Levanta a mão. Sei que é bem difícil. Nós temos aqui umas 15 pessoas que fez faculdade. Ok. Vou perguntar para você que está mais perto de mim. Foi fácil? Tinha que tirar nota boa? Tinha prova? Difícil? O TCC foi fácil? O TCC é difícil fazer o TCC. Para receber o canudo, irmãos, sou bacharel em ciências contábeis. Para receber isso, bacharelado, tem um caminho para ser percorrido. Tem que ter uma fidelidade ao estudo. Se não tiver, você não passa na prova. Sem se aplicar, você não passa na prova. Por que na vida espiritual tem que ser diferente? Não. Pastor Jair, me ajude aqui. Se eu estiver errado, você me ajuda. O muçulmano jejua mais que o cristão? Mais. O muçulmano ora mais que o cristão? Muito mais. O muçulmano tem o nosso Jesus como seu guia? Não. Meus queridos, eu e a pastora já cansamos de ver em aeroportos o cara, na hora da oração dele, ele pegar o tapete, ele não tem vergonha não. Ele pega o tapetinho dele, ele sabe a direção de onde está a Meca, ele bota o tapetinho no chão, ele bota a cabeça ali e fica ali. Não interessa, ele não quer saber quem está passando pela direita ou pela esquerda. Ele não tem vergonha de declarar a fé dele no Deus que ele acredita. Uma vez por ano, todo muçulmano tem que ir à Meca. Ele economiza, ele vende bezerro, ovelha, ele faz, mas ele tem que ir lá. No Ramadã, eles ficam 40 dias de jejum. Qual foi a última vez que você tirou 40 dias de jejum? Qual foi? Pastor, eu quero experiência, eu quero cura, eu quero milagre, eu quero viver o sobrenatural. Qual foi o último dia que você disse assim, eu vou começar em abril o meu jejum, vou terminar em maio? Pastor, mas isso é loucura. Mas o céu é loucura. Muitas vezes nós estamos enfermos espirituais porque nós estamos diariamente quebrando aliança com o nosso Deus. Mas sabe o que é maravilhoso? É que nós somos cabeçudos. Oi, vai. Nós somos cabeçudos. Mas Deus, Ele é misericordioso. Irmãos, mais paciente que Deus foi Moisés. Porque Deus chegou uma hora e disse assim, minha paciência está acabando com esse povo. Imaginei que o povo era ruim, irmão. Acabou com a paciência de Deus. Era ruim. Irmãos, nós somos muito ruins, irmãos. Nós somos muito ruins. Ai, que frio que está, não vou na igreja. Ai, está muito frio, não vou sair de casa. Ai, está muito calor, não vou sair do ar-condicionado. Afinal de contas, meu filho, tu quer calor ou tu quer frio para vir na igreja? Ai, eu não vou na igreja que está um poeirão na rua que eu moro. Ai, eu não vou na igreja que está um pantano. Sim, mas meu filho, tu quer vir com a poeira ou tu quer vir com o pantano? Difícil.
Os seres mais difíceis que tem entre os céus e a terra, pastor. Nós somos os seres. Pastor, mas tem outros seres aí? Tem, é claro que tem. Ô pastor, acredita em ET? Não estou falando em ET. Estou falando em dimensões onde os demônios trabalham, os espíritos. Se lembra que o anjinho saiu do céu para trazer a mensagem para Daniel e ficou barrado aqui nas regiões espirituais, aqui na atmosfera, acima do nosso céu, uma guerra que não conseguia passar. Lá em cima tem briga, irmão, lá em cima tem guerra. Entendeu? Então não pensa que é só aqui não. Meus queridos, para a gente terminar, tem hora que na nossa vida parece que não tem mesmo mais solução. Marcos capítulo 5, verso 35 e 36. Presta atenção nesse texto para nós encerrar. Mas ela, não chegou ali ainda. Marcos 5, 35. 35 primeiro. Isso. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram os destruidores de esperança. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Já morreu. Já morreu. Pastor, o meu sonho de ser médica já morreu. O meu sonho de ser juíza já morreu. O meu sonho de ser um cara da contabilidade, ter o meu próprio escritóriozinho, já morreu. Pastor, o meu sonho de ser um pregador do evangelho já morreu. O meu sonho de ser um levita já morreu. Por que morreu? Porque morreu. Não aconteceu, fui esperando, fui cansando. Passou 7 anos de luta, todo mundo roubando o que eu tinha, e não aconteceu nada, eu desisti de tudo. Então o negócio morreu. Versículo 35, 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente acredite. É difícil, irmãos. É difícil. Tem momento que a nossa fé é botada à prova de uma maneira que a gente desacredita. Você sabe o que aconteceu? Vou contar um segredo para vocês, não vou falar não. Há um tempo atrás aconteceu uma situação que eu e a pastora fomos aconselhar, e as pessoas estavam tão desesperadas que a pessoa chegou a dizer assim: eu não acredito mais em Deus. Eu disse: não, meu filho, tu não pode dizer uma coisa dessa. Você é um pastor de igreja, você não pode dizer isso. Não, pastor, eu não acredito mais que Deus é capaz de fazer ou reverter essa situação. O desespero, porque a prova foi aguda e profunda, feriu a alma, mexeu no espírito, e a pessoa ficou estruturalmente destruída, emocionalmente destruída. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, porque eu e a pastora não temos essa capacidade, mas levamos através do Espírito Santo uma palavra de esperança, uma palavra de motivação, uma palavra de fé, e brotou uma esperança. E há poucos dias atrás eu estava conversando com ele e disse: pastor, obrigado por ter me abraçado naquele dia, no meu maior desespero da minha vida. Obrigado por ter ido lá, me socorrido, você e sua esposa, porque nós não sabíamos mais o que fazer, porque a dor foi tão profunda que arrancou o nosso espírito e moveu ele do lugar. Nossa alma ficou destroçada. Meus queridos, há momentos, e é o momento que Jairo está vivendo, a sua filha, ele vai buscar socorro, mas ele chega perto de casa. Jesus é atrasado por uma outra situação, porque parece que quando a gente precisa de uma bênção, mais ela demora a chegar. Quando a gente quer uma resposta, parece que ela mais demora a chegar.
E aí Jairo está indo e vem uma mulher por trás, agarra ele e acontece tudo aquilo. Jesus atrasa, e nesse atraso de Jesus, a menina morreu. O que fazer quando não tem, aparentemente está tudo perdido? Aí Jesus só libera uma palavra: então somente crê. É difícil, mas é necessário que nós jamais percamos a esperança naquele que é o autor da vida, naquele que pode renovar as nossas forças, naquele que pode sarar as nossas feridas mais profundas, naquele que pode nos colocar no plumo novamente. Pastor, eu me desviei, eu pequei, eu entristeci o Espírito Santo, eu quebrei a aliança que nem o povo de Israel, por isso eu estou passando isso. Não importa, você ainda está vivo, ainda há uma esperança. A árvore cortada ao cheiro das águas, ela brotará. Você brotará com toda a força, com todo o vigor, em nome do Senhor Jesus. Mas nós não podemos recuar ou jogar a toalha. Meus queridos, Josafá trouxeram uma notícia ruim para ele e disseram assim: o exército que está vindo aí pelo mar é tão grande que vocês vão ser consumidos, não tem chance nenhuma para vocês. Josafá chamou o povo e disse assim: nós vamos fazer uma aliança, nós vamos colocar a nossa fé no Deus de Israel. Queridos, eles não puxaram nem a espada, o exército inimigo se mataram entre eles mesmos. Deus confundiu tudo lá. E quando eles chegaram lá, era tanta riqueza. Mas por que riqueza? Porque aquele povo, irmão, eles vinham com os camelos com pendente de ouro, eles vinham com todas as suas fazendas, com toda a sua riqueza da guerra, camelos enfeitados. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles levaram 3 dias para carregar o despojo de guerra. Porque quando o Senhor opera, ninguém impede a ação da sua mão. Queridos, te coloque de pé. Eu quero orar por você hoje. Antes de qualquer outra coisa, eu quero orar. Sabe por quê? Porque tem momentos na nossa vida que a gente acha que não vai conseguir, que a tristeza que está dentro de nós é maior do que uma alegria que possa voltar. Nossos sonhos às vezes são frustrados por causa das provações, do momento que estamos vivendo. Nós olhamos a nossa volta, a nossa realidade e dizemos para nós mesmos: é impossível isso acontecer. Deus não precisa da situação estar favorável a você, Ele precisa que a sua fé esteja nele. Entendeu isso? Ele não precisa que você tenha dinheiro para comprar uma casa, Ele precisa que você tenha fé para comprar uma casa sem dinheiro. Ele não precisa que você tenha fé para ir daqui no centro, porque daqui no centro você pode ir de carro, pode ir de ônibus, pode ir de a pé. Ele precisa de fé para você ir daqui na Europa, sem 1 centavo no bolso, sem um passaporte, sem nem $1 ou €1. Aí ele precisa da sua fé. Queridos, se você chegou hoje aqui, os seus sonhos sendo sepultados, se você chegou hoje aqui achando que Deus não vai te curar, que Deus não vai resolver o problema da sua vida, que Deus não está contigo, que você está lutando sozinho, se você chegou aqui hoje triste, pastor, eu preciso sair daqui renovado hoje, com a minha aliança renovada com o Senhor. Pastor, eu gostaria muito de ir à frente, mas não tenho vergonha. Vergonha do que, irmão? De pedir ajuda? Eu mesmo já estive aqui na pregação, esses tempos, não sei quem estava pregando aqui, eu acho que foi o pastor Jairo. Na hora eu senti uma necessidade, eu vim aqui no altar e me ajoelhei. Antes de fazer o convite, eu vim aqui no altar e me ajoelhei e disse: Senhor, eu preciso vencer isso. Eu preciso. Nós não somos super-homens. A vida coloca grandes desafios diante de cada um de nós. Grandes desafios. E nós precisamos ter fé para vencermos em nome de Jesus. Eu sei que tem gente aqui que a tristeza está consumindo o seu coração. E você
precisa nutrir a alegria na sua alma, senão você vai ser consumido por essa tristeza. Holy, aleluia, Espírito de Deus está aqui, se movendo entre nós. Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer implantar uma nova alegria, uma esperança no seu coração. Só vem e se entregue ao Senhor. Só vem e clame a Ele. Só vem e abre o seu coração para Ele. Porque é Ele. Ele cuida de ti. Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. Aleluia, aleluia. Você que nos assiste em casa, que está tomado pela tristeza, pela angústia, pelo desânimo, há uma palavra de Deus de esperança para a sua casa, para Deus fazer justiça por você. Acredite no Senhor. Pastora Érica, Pastora Heloísa, na hora que nós mais precisamos, é a hora que Deus mais exige que nós temos. Vem aqui. Aleluia. Pastor Jair, Pastor Arnão, Júnior, Pastor Júnior, cada uma estenda as mãos para cá e comece a profetizar junto com nossos pastores. Aleluia, aleluia. Oh,
Bota a mão no seu coração e diga assim: o Senhor